Olá, tudo bem? Dr. Júnior aqui. Estou iniciando um belo projeto aqui, que é o Dr. Júnior e Você. Nesse projeto que é um podcast, eu vou entrevistar os meus queridos pacientes, os meus patrões, né? Pessoas que eu aprendo todo dia, e isso foi o combustível para eu pensar em ter esse podcast só com os meus pacientes. Eu quero conversar com eles, descobrir quem eles são mais ainda, porque a atividade que eu presto para vocês é uma atividade de muita troca. Eu fico numa caixinha no meu consultório, então eu estou totalmente imerso na vida de vocês, meus pacientes. Inclusive, você que é meu paciente, quer participar do podcast, manda um comentário aí, entre em contato com a gente. Hoje, para estrear esse lindo podcast aqui, eu tenho minha bela paciente, a doutora Marjorie. Ela é Marjorie Rambo. Ela é nutricionista. Eu tenho aqui uma colinha para falar. Eu vou já começar, Marjorie, falando ali no teu Instagram tem quem é a Marjorie? Mãe de 4 seres de pura luz. Eu adorei isso aí. Sim. Porque você colocou você profissionalmente muito avançada, muito evoluída profissionalmente, e a primeira coisa que você coloca é mãe de 4 seres de pura luz. Isso para mim é lindo, mostra que você realmente sabe onde estão seus pés, o que realmente é a vida. E realmente a maternidade e a paternidade, a gente teve inclusive um podcast um tempo atrás sobre paternidade, é algo que mais transforma a vida da gente. Eu não tenho nenhuma capacidade para falar sobre maternidade, e eu quero também falar muito sobre isso aqui. Então a Marjorie, tá aqui. Mãe de 4 seres de pura luz, casada com sua alma gêmea, de muitas vidas, 44 anos. Agora é 45. 45, parece que tem 33. Vou falar rapidamente. Ela é nutricionista de criança e adolescentes, especialista em nutrição funcional, materno-infantil, Nutri-Coach, método Solfideran. Solfideran. Fertilidade em casais e saúde da mulher. Ela ajuda casais que sonham em engravidar, trabalhando com a nutrição do corpo e da alma. É mentora de mulheres através da nutrição dos sentidos, guiando para sua cura do feminino. Facilitadora de grupo de autodesenvolvimento de corpo e alma. Terapia holística. Cristaloterapia. Isso, cristais. Trabalho com cristais. Theta Healing. Theta Healing. Ginecologia natural, florais da lua, guardiã da medicina do cacau. Yoga Teacher Peace. Tá certo? Sim. Marjorie, olha, é uma alegria recebê-la aqui. Você é uma cliente muito especial. Eu adorei te conhecer e trabalhar assim nessa transformação que foi seu tratamento também. Sim. Depois a gente vai falar um pouco disso. Muito bem-vinda aqui no nosso podcast. Ô Marjorie, eu queria que você falasse um pouco como é que foi esse processo teu. Um pouquinho a você, né? E como foi esse processo teu para você hoje trabalhar com mulheres em relacionamentos, saindo da nutrição materno-infantil. Então, esse momento está sendo bem auspicioso aqui no Brasil. Eu moro fora, moro em Weston. E eu vim para esse fechamento de ciclo, que é muito importante, né? Nós fecharmos um ciclo para abrir o novo. Então, Weston na Flórida. Weston na Flórida. Certo. Sim, nós estamos já lá, vamos fazer 5 anos. Que nós decidimos mudar completamente a nossa vida. E desapegando de tudo, né, que nos prendia aqui no Brasil. E eu acabei mantendo o consultório por alguns anos. E hoje eu vejo que não faz mais sentido, porque a nossa vida está toda lá. E o meu consultório aqui, ele era totalmente pediátrico, né? Pela materno-infantil, pelo meu trabalho. E hoje eu não me vejo mais trabalhando nesse sentido. E sinto, né, que a minha missão é estar integrada com as mulheres. Então, tá sendo auspicioso estar aqui até conversando com você sobre isso e fechando esse ciclo. Então, o meu trabalho com mulheres hoje é muito profundo, vai além da nutrição. Eu realizo um trabalho corpo, mente, espírito. Acredito muito que não acredito na nutrição convencional, naquele atendimento caixinha, né? Que você recebe o paciente, você entrega uma dieta e boa sorte. Não, é um trabalho de conexão, de reconexão. Então eu integro não somente trabalho com a nutrição, mas trabalhar muito a mente, né? Por exemplo, uma compulsão, principalmente em mulheres. Aí tem compulsão alimentar, vícios. Isso. Sim, porque é muito fácil você receber um planejamento lindo, maravilhoso, só que integrar ele na sua vida. Então eu sou uma guia, né? Então eu trabalho muito
com meditações, né, para essa reprogramação mental, porque acredito muito que certos traumas de infância acabam impactando, né, e principalmente nas nossas escolhas alimentares, no nosso comportamento alimentar. É bem complexo para mim, né? Eu vejo ali, eu fui olhando mais seu Instagram. As mulheres estão ali sempre marcando uma outra, buscando ali as suas terapias. E você ajuda muito nos relacionamentos, né? Sim. Tem um vídeo teu que viralizou, Viralizou. né? Teu marido, eu achei a performance dele foi incrível. Bem teatral, bem... E foi tão orgânico, porque quando surgiu a ideia... Porque nesse momento que eu gravei o vídeo, eu estava fazendo uma jornada que é Nutrindo os Ciclos Femininos. Então, eu e mais uma terapeuta, nós trazemos a importância da mulher se autoconhecer, né, os arquétipos, e conhecer as emoções. Através da alimentação, você está cuidando, porque o que acontece? A mulher tem muita oscilação hormonal natural, Sim. né? Por fases. E nessa a gente sofre. Muito. E o companheiro também, não só a mulher, porque é muito difícil para a mulher lidar. Companheiro, nós sofremos. E já é difícil para nós lidar, imagina para quem convive. Então, e é muito importante o companheiro conhecer em que fase ela está, mas a mulher tem que primeiro se autoconhecer. Sim. Então, nós fizemos esse vídeo que foi uma brincadeira, foi gravado pela nossa filha de 9 anos. E foi muito engraçado e naturalmente foi orgânico e foi muito engraçado que quando foi postado, eu lembro na sexta-feira. Só para contextualizar para quem está nos assistindo, o que fala o vídeo? Que fala o vídeo? É uma brincadeira das fases da mulher, né? De todas as 4 fases que a mulher passa durante o mês, né? Fase lútea, a fase folicular, fase a TPM, né? A fase pré-menstrual. E como que o companheiro pode estar ajudando a lidar com ela. Então, ali tem... Quietinho. Reação de comportamento. Depois a gente cola ali o vídeo para as pessoas acompanharem. Ficou bem interessante. E foi orgânico, foi muito, muito legal a brincadeira. Eu queria que tu falasse dessas fases da mulher. Sim. Você que é mulher e o homem que está nos assistindo, casal, presta atenção aí nas fases da mulher, porque o que eu tenho aprendido aí eu tô com 41, tô casado há 7 anos, né? Que realmente, mesmo as mulheres que falam, eu não sinto a TPM, mas sente muito. Sente muito, que a gente vê no olhar e como ela encara uma situação de um jeito, a mesma situação na outra semana ela encara de outra forma. Entre outras coisas, né? E quando tá ali no período que tá ovulando, antes de menstruar, o rosto tá lindo, ela tá feliz, sensual, é outra pessoa. E a gente vê. E tem mulheres como a minha, às vezes, falam, não sinto nenhuma diferença. Mentira total. Então, quais são essas fases da mulher ali dentro do mês? E quais são as características dela? Sim, nós mulheres atravessamos por 4 principais fases, né? Que é a fase menstrual, que é a primeira fase, na primeira semana, que a mulher realmente fica mais sensível. É um momento que a mulher necessita se recolher, né? Para esse recolhimento. Pós-menstruação. A primeira fase é menstrual, né? Falam que é a fase anciã. Existem uns arquétipos, né? É um momento que a mulher necessita de mais recolhimento. Meditar, ficar mais tranquila. Então, tem mulheres que não respeitam, né, todas essas fases, porque é muito importante você respeitar para que você chegue lá, por exemplo, na fase lútea, que é a pré-menstrual, que é a TPM, por exemplo, que é um nome muito... É muito ruim de falar, né? TPM, tensão pré-menstrual. Eu acho assim, tempo para mim, elas deveriam utilizar, né? Esse momento. Do que, né? Tensão pré-menstrual. Sabe quando é ruim falar TPM? Quando eu falo para a mulher. Não. É porque você tá TPM. Aí... Fica bem reativa. Então, a primeira fase é a menstrual, né? Que é a fase mais delicada, é onde a mulher está com maior sabedoria, ela está mais intuitiva. Então, se ela conseguir descansar nesse momento, por exemplo, atividade física não é recomendável, principalmente ali nos 3 primeiros dias de fluxo intenso. Então é um momento de recolhimento da mulher. E depois vem a segunda fase, que como você falou, é a fase da menina. É a fase que a mulher fica realmente mais, com a pele mais bonita. Por quê? Por questões hormonais, né? Hormonal ali. Então é uma fase que a mulher tem mais disposição. É um momento que a segunda fase e a terceira fase, para ela fazer atividade física mais intensa. É um momento que ela está com mais energia para trabalho, criatividade também. Então, por isso que é importante a mulher
se autoconhecer em todas as fases. A segunda fase, e que é a folicular, né? Não, a segunda é a menina que é a folicular. É que eu tô misturando os arquétipos, né? Tá. É a folicular. E depois vem a ovulação, né? Que é a fase que a mulher está mais acolhedora. Principalmente para o companheiro, que ela está mais acolhedora para momentos de conversas difíceis, porque ela está mais amorosa. Então, tu tem que colocar, fazer um controle, assim, sabe, para esses momentos. E estar mais em conexão. Mas você vai sentir, porque ela fica mais receptiva, ela vai procurar mais o companheiro. Essa é a fase... Que é a fase que a mulher é a mais fértil, né? A mais fértil, que é a ovulação. Tipo uma semana antes de ovular. É na ovulação ali, que é a quarta fase. Ovulando de menstruar. Isso, antes da menstruação. E depois vem a fase lútea, que é a última fase, que é a fase da TPM, né? Do tempo para mim. E que é o momento que a mulher fica mais sensível. Por questões hormonais também, né? Porque os hormônios baixam. Então, assim, é muito importante estar atento a essas fases, até para você, em relacionamento, lidar. Tem uma dica que eu dou, assim, para as mulheres, até para o companheiro, as pessoas em casa, os filhos, coloca uma flor em casa, um vasinho, escolhe um vaso em casa com uma flor só, uma rosa, por exemplo, quando ela está entrando nesse momento, né, na fase lútea, ou quando está menstruada, só para as pessoas entenderem, porque muitas mulheres ainda, porque esse falar sobre isso ainda é um tabu. Né? Tanto que hoje, por exemplo, as propagandas de absorvente, eles usam como que é a cor do sangue? Azul. Né? Já observou isso? Porque o sangue ainda é um tabu. E é algo assim tão mágico. Fluxo, amo assim azulzinho. É azul. Porque falar disso ainda gera um tabu, porque principalmente com a evolução, com essa questão hormonal das mulheres hoje não aceitarem menstruar, né? Elas acabam usando hormônio para o quê? Para não sentirem todas essas fases hormonais, para ficar sempre em constante produção, para trabalhar. E o que acontece? Quebrando todo o feminino. Quebrando o feminino, acontecendo muitos desequilíbrios, né? Oscilações hormonais e principalmente na parte mental. Então, por isso que é importante. Não tô falando assim, não usa anticoncepcional. Busca o mais natural. Equilíbrio também. Equilibrar o mais natural possível. Até para você conseguir entender mais as emoções. Porque muitas mulheres que eu converso não sentem, não sabem que fase eu estou, né? Principalmente naquele vídeo, muitas mulheres comentando, eu não sinto isso, eu não sei a fase. É muito importante a gente saber se conhecer. Se conhecer em todas as fases. Eu vejo, até posso falar uma coisa polêmica, se for muito polêmica eu edito e tiro. Que o feminismo, no ponto de vista doentio que tem acontecido... Não, também não dá. Que existe um feminismo que eu apoio. Sim. Que obviamente, você dá condições mínimas enfim, de igualdade. Sim. Na verdade, eu vejo do contrário. Eu acho que as mulheres são seres superiores que os homens em muitos aspectos. E outros, elas são só diferentes. Né? Que o homem ele é muito mais capaz de fazer certas atividades e a mulher não é. Sim. Igualmente, e como o homem não é capaz de fazer certas atividades. Então, por exemplo, lá em casa, eu tinha um sonho assim. Eu sempre quis casar. Né? Eu acabei terminando 3 noivados praticamente. Mas eu sempre quis casar. Mas porque eram minhas fases, né? Que eu tinha que também respeitar. Passar. Mas aí a mulher que eu penso, que eu pedi assim pra Deus, pra mim mesmo ali, queria uma mulher que cuidasse do lar. Porque eu tenho zero capacidade de administrar uma casa, né? E a minha mulher, ela é passada nisso, ela é neurótica com o lar. Mas eu adoro, porque eu chego lá em casa, é o showroom da Casa Cor ali. Tudo organizado. Eu sou, meu tênis, eu não posso colocar em nenhum lugar que não seja naquele lugar ali. Porque essa função, eu não consigo. Então, assim, há um equilíbrio bom lá em casa, assim. Eu adoro trabalhar, por exemplo. Eu me sinto útil ali em casa. Sim. Então, assim, eu gosto muito de estar ali com minhas filhas, com minha esposa. Adoro o período do dia que realmente eu dedico ao noturno para estar com elas. Mas quando, por exemplo, fico de férias, eu fico muito tempo sem trabalhar, eu começo a me sentir inútil no próprio sistema do casamento. Então, eu me sinto bem trabalhando, porque eu vejo que essa é a minha função. E, ao mesmo tempo, eu tento dar todas as condições. Minha mulher trabalha, tem empresa, trabalha bastante.
Mas eu tento dar todas as condições para que, se ela que um dia não quiser, Sim. ela não tenha necessidade de trabalhar. Porque eu acho que isso faz parte do feminino. É muito importante preservar isso. Então eu vejo que o feminismo doentio tem tirado essa feminidade que é muito importante para a criação dos filhos, Sim. por exemplo, né? Tu concorda comigo? Eu acho que eu tô sendo... Sim, é que tudo que é muito... existe muito extremismo também, né? Tem que ter o cuidado. Eu acho importante equilibrar, né? Por exemplo, vou citar o meu exemplo hoje de vida. Eu e meu companheiro, meu marido, nós mudamos, né, para os Estados Unidos, que lá é diferente. Não existe essa rede de apoio que tem aqui no Brasil, por exemplo. Lá, nós fazemos tudo em casa. Eu tenho uma pessoa que cuida da minha casa ali 2 vezes por semana, que vem, mas faz aquela coisa superficial. Mas hoje ele é um cara que ajuda a lavar uma roupa. Ele é um cara que ajuda a fazer uma comida. Ele faz um pão, Júnior, que um dia que você provar, você vai dizer é o melhor pão do mundo. Fazendo propaganda do pão dele. E tem o melhor sobrenome que eu já vi. Rambo. Meu Deus, é meu sonho ter o nome Rambo. Ou Stallone. Sim, então ele tá... E eu vejo, assim, que é muito importante, sabe? Claro que ele teve momentos aqui, fase no Brasil, que também ele saía às 6 da manhã de casa e chegava, às vezes, às 9 da noite e... nem pegava as crianças acordando e dormindo, entende? Então não tinha a presença. Eu acho muito importante esse equilíbrio no casal, até para essas divisões, sabe, de tarefas também, até para não sobrecarregar também a mulher. Mas só que o que acontece, muitas mulheres reclamam que os homens não ajudam, mas porque elas não pedem ajuda e também não abrem o espaço. Isso acontece bastante. Entende? Tem que ter muito cuidado. Se a mulher... às vezes eu sofro isso lá em casa, né? Por exemplo, a minha mulher me reclama porque... mas você não se disponibilizou para ajudar e tal. Mas você pediu? Se pedir, eu tô lá assim antes de... né? É meu prazer ajudar. E realmente as mulheres têm essa dificuldade. Elas pensam 1000 coisas ao mesmo tempo. A gente pensa uma, mais ou menos. Né? E às vezes há uma expectativa em cima da gente dentro de casa que a gente não supre. Sim. Realmente, eu chego em casa, eu volto do trabalho. É porque, por exemplo, lá em casa, a minha esposa trabalha muito. E ela ainda assim, ela arruma o tempo para ficar com nossos filhos, porque ela quer ter esse equilíbrio. Eu sei que isso sobrecarrega ela. Sim. E a mente da mulher é voltada para a maternidade, e ela ainda tem a veia empreendedora dela, que eu admiro muito. O homem é uma coisa muito voltada muito para o trabalho e a paternidade de proteção. Né? Então, há, às vezes, pequenos conflitos que a gente vai aprendendo, né? Eu aprendi muito. Eu aprendi a ser marido e ser pai dentro do casamento. A gente vai sempre aprendendo. Mas é muito legal. Isso é um tema que... e é muito forte esse termo, né? Que foi usado, que a mulher tem que ser guerreira. Que a mulher tem que dar conta. A mulher não tem que dar conta de tudo sozinha. Eu acho que é muito importante esse equilíbrio. E pai também está na presença, auxiliar em casa. Eu acho que esse é o grande segredo no relacionamento, sabe? Comunicação e esse equilíbrio das tarefas domésticas. Eu acho muito importante. E há algo assim que aqui, pra mim, eu fazia tudo. Eu também queria dar conta. Eu também... hoje eu me vejo uma nova mulher, sabe? Também num novo relacionamento. Apesar de que nós estamos casados já há 19 anos. Mas eu vejo, assim, que o quanto isso... eu vejo hoje que ele é outra pessoa, sabe? E hoje eu tenho, assim, muito mais estima pelo homem que ele se tornou, sabe? Muito. Você vê que o casamento também é um agente de transformação, né? Sim. O casamento, com as duas mesmas pessoas, ele vai transformando as mesmas pessoas, né? A minha avó, por exemplo, porque as nossas gerações, tipo, a minha avó, o meu avô foi escolhido, ela foi escolhida para casar com meu avô, por exemplo. Não, e ela foi uma das filhas que não estudou, que a minha bisavó, não, tu não vai estudar, você vai casar com o seu Manuel. Naquela época era assim, Era assim, mas assim, ó, só minha avó. Sim. Então, a geração do meu pai já teve a escolha. Só que aí eles casavam com 20 anos e tinha que dar conta de tudo. E a mulher era mãe. Então, eles amadureciam muito rápido. Sim. E muitas vezes não tinham aquele desenvolvimento para si, né? E a minha geração já é uma geração que já pôde... Nossa, né? A geração já pôde escolher um pouco mais, né? Sim. E eu vejo que a minha avó, ela tem uma sabedoria tão grande. Ela entende tanto mulheres, homens, relacionamentos. E ela teve um casamento. E ela teve, sabe, e ela era minha avó, assim, era
É a matriarca, os netos amam, eu sou o neto primogênito, a gente ama minha avó de paixão, como se fosse nossa mãe. E ela é cozinheira, é a mãe, é a dona de casa, enfim, é outra história, né? Mas assim, a sabedoria dentro do próprio casamento, como que isso vai modulando. Falando em transformação, né, Marjorie? A gente tem um ponto aqui. Eu falei para vocês que eu ia trazer os pacientes que são agentes transformadores também. E a vida é isso, gente. Eu encontrei meu propósito também. Você falou ali em off que você saiu da nutrição materno-infantil e hoje trabalha com mulheres no que você, né, na primeira parte agora do podcast você falou. Encontrou teu propósito. Eu tive uma história similar de mudança de propósito, porque eu passei no mestrado, eu tinha 22 anos. Eu já era dentista. Em 2005 eu vim para Floripa, na UFSC, passei no mestrado. E aí eu fiz 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado, um ano de doutorado na Alemanha. E quando eu me vi com 30, quando eu terminei essa parte, então qual era o meu propósito? Ser professor, pesquisador, palestrante internacional e dentista. E ter meu consultório, era isso. Aí eu passei no concurso da UNB, lá em Brasília, fui dar aula lá. E tava tudo certo, porque eu tava perto de casa, meus pais são de Goiás, então tá Brasília do lado. E de repente eu tava infeliz, fazendo o que eu sempre, era o meu alvo de vida, chegar naquele ponto, ser professor concursado, ter meu consultor, atender como dentista e unir essas duas coisas. Tava infeliz. Quando eu fui me realizar, eu cheguei no ponto de 2015 dar uma aula em Nova York, no congresso da Grande Academia de Próstata em Nova York, que foi o auge da minha carreira como professor internacional. E depois dali, o que eu vejo hoje na minha análise, e eu sou cristão, sou meio espiritualizado também, foi que Deus me mostrou, Júnior, você pode chegar aqui. E eu cheguei num ponto, poucos professores brasileiros foram convidados, né? Eu sinto muita honra de ter tido essas oportunidades, que vem a partir também de oportunidades dadas. Eu sempre gosto de enaltecer. E sim, eu gosto sempre que eu posso, né? Tipo, eu tô aqui no momento que isso que vai estar gravado, sempre enaltecer a minha gratidão a pessoas que a gente não. Eu tenho um professor Silvio lá da UFSC, que foi uma das pessoas que eu mais. Ele não foi meu orientador ali no papel, mas ele foi um orientador para mim. Ele sempre falava: nada sai de combustão espontânea, né? As pessoas, elas esquecem de quem os carregou, né? Sim. Então, eu falo muito do professor Baratieri. O professor Baratieri, ele é o ícone da odontologia restauradora mundial. Em 89, ele começou a escrever os livros. Ele é conhecido no mundo inteiro. E era o meu sonho fazer mestrado aqui com ele. E eu realmente agarrei todas as oportunidades que ele me deu. E eu dei aula com ele nos Estados Unidos, que também é uma oportunidade para poucos, que eu tenho muita gratidão. E a partir dessa aula que eu dei na Universidade da Filadélfia, da Pensilvânia, na Filadélfia, que inclusive eu sou muito fã do Sylvester Stallone. E eu consegui subir as escadas do Rock Balboa lá. O professor que me filmou. Então foi uma experiência maravilhosa. 2013 isso. E ali eu dei aula para uma professora da Universidade de Nova York, a Deborah. E ela foi minha aluna lá, que eu dei um curso de resina, de escultura em resina dentes anteriores. E aí ela falou assim: Júnior, legal a tua aula, eu vou te indicar para o board para o Greater New York Academy of Prosthodontics, que é a grande academia de próstata de Nova York, que tem um congresso anual. Um congresso, assim, espetacular, assim, toda a estrutura do congresso, jantares, enfim. E ela me deu, e eu passei nessa sabatina ali mandei minha aula, eles aprovaram e tal, e eles me escolheram e eu dei aula lá em 2015. E em 2015 tinha 33 anos. Então eu cheguei no ápice ali, também por causa dessas oportunidades que eu tive. E ali eu achei que minha carreira como professor e pesquisador internacional ia se eu cheguei até aqui, agora eu só vou voar. Deus não me deu mais oportunidades a partir dali, deu outras em 2019, mas em 4 anos ele me deu a oportunidade de voltar a ser dentista. E aí eu comecei a trabalhar muito como dentista, só no consultório mesmo. E o valor disso, que a partir dali eu desenvolvi um próprio método, o valor disso é incalculável hoje. Eu vejo Então eu vi que o meu propósito de vida, além de ser professor, que ainda é um pouco, mas é muito ser dentista e transformar as vidas dos pacientes que me procuram no consultório. E eu vi que meu conhecimento, que gerou todas essas oportunidades, é melhor aproveitado para eu dar eles para vocês.
né? Então eu vou falar um pouco da tua história aqui. Se eu tiver falando coisa errada, também Não, corrige. pode falar. A Marjorie chegou para mim insatisfeita com a odontologia em geral. Você passou por uma odontologia de muita troca de restaurações. Sim. Todo mundo tem restauração na boca, né? Mas quando a gente aplica um método nocivo que está escrito na literatura, que é Single Tooth Dentistry, odontologia do dente único, que é aquela atividade nociva que é muito comum, odontologia do dente único. O dentista vê lá aquele dente, está doente, tem que fazer um canal, uma restauração, ele vai lá e faz aquela restauração naquele dente único, e não olha pro ecossistema oral, mecânico, biológico. Você tinha bruxismo, dor de cabeça, não é? Muito. Não é isso? Muito. E você foi muito resistente ao tratamento por medos, inseguranças. Sim. E faz parte do tratamento eu pegar na tua mão e falar assim, ó, confia. Ela me mandou vários áudios de Júnior, não sei, nos provisórios não sei e tal. E isso acontece às vezes. Porque como você, muitos pacientes me procuram já nessa fase de não confia na odontologia. Eu queria que você desse o teu relato da tua forma sobre o bruxismo, sobre o que você passou e o que você experimenta hoje. Não é para me elogiar, mas eu quero que você fale de como isso foi transformador na tua vida. E eu quero também ramificar isso, como é que isso pode melhorar a vida em outros aspectos. Eu sou muito grata por você ter escolhido voltar a ser dentista. Porque, pra mim, eu até falo, né? Porque o bruxismo não existe cura, mas tu curasse meu bruxismo. Eu não sou uma pessoa estressada, não sou uma pessoa ansiosa, não me sinto uma pessoa ansiosa. E toda vez que eu acordava com muita dor na mandíbula, muita dor de cabeça. E tratando o bruxismo, cheguei a fazer até aquele botox bem profundo, né? Que você faz pra... Não adiantou nada. Então, assim, toda vez que eu vinha pro Brasil, eu tinha que fazer conserto de restauração. Aí a minha dentista falou, Marjorie, nós estamos secando o gelo. Então, o que você tem que buscar? Buscar um especialista, porque acredito que você deva ter algum desalinhamento, eu não sei. Então, foi quando eu te procurei, porque eu tava assim já... indo para um caminho já com ATM, já tava assim, indo para algo mais grave, não sei explicar o que eu estava sentindo. Chegou momentos assim do bruxismo de eu ter dificuldade de falar, de conversar. Porque às vezes o bruxismo e o apertamento, muito apertamento, muita tensão, gera trismo, que é uma inflamação muscular pela hiperatividade muscular que trava a abertura. E aí sua face fica cansada, enfim. Muito, e fora a retração no dente. A última vez que eu fiz clareamento no meu dente foi acredito que foi uns 10 anos atrás. Foi horrível, porque de tanto... sensibilidade. Isso, começou a subir já a gengiva aqui e machucou muito. Eu falei, não, agora... Então, assim, pra mim, você foi a luz, sabe? Assim, a luz no fim do túnel. Então, assim, te enalteço mesmo, porque... mesmo com placa, eu usava placa ali e eu chegava a quebrar a plaquinha, pra você ter ideia. Então, eu não sei, assim, essa parte mais fisiológica do meu dente. Depois tu explica melhor o que eu realmente tinha na minha arcada, porque... Hoje eu não sinto mais dor, não durmo super bem, sabe? Assim, não preciso. Até vamos fazer a placa por prevenção, né? Sim. Agora faz o quê? 2 anos que nós fizemos o tratamento. Sim. E não uso nem placa, para você ter noção do quanto realmente foi eficaz para mim. Eu fico muito feliz. E tem um componente estético, né? Sim. E além disso, eu sempre falo que a estética na natureza, ela sempre está acompanhada de função. Por exemplo, a distância entre um veio de uma folha, ela deixa a folha bonita, mas existe uma função para aquilo. O lateral, que é esse dente entre o canino, entre o central, né, do meio, e o canino, que é a presa, esse lateral aqui, ele sempre é meio milímetro menor. Isso deixa o sorriso muito mais bonito, não fica aquela coisa tecla de piano, mas deixa o sorriso mais bonito, mas não é para deixar bonito que ele existe menor, é para ele desviar do canino no movimento de protusão. Isso gera uma meia, que é um espaço negativo que é um triângulozinho negativo entre o canino e o lateral. Então Deus faz tudo perfeito. Então estética e função estão conectadas. Então a minha função como reabilitador, imitar o que eu falo, God's design, o design divino. Isso nunca vai parar. Eu sempre vou ser um estudioso disso, nunca. Igual o professor Bratieri mesmo fala, eu vou morrer estudando dentro da boca e vou morrer burro. Então a gente nunca para o estudo.
E no teu caso, como várias pessoas, eu tenho muitos casos de bruxismo muito mais avançados que o teu, é que o bruxismo dela gerava sintomas, ela não tinha nem muita perda de tecido dental, mas você tinha perda de qualidade de vida. Você apertava muito, você tinha uma restaurações, troca de restaurações posteriores, um trauma oclusal que ninguém tinha identificado. Vou revelar aqui, se você quiser eu edito depois, mas um premolar inferior dela tinha aquela retração da gengiva. A gengiva foi descendo e tinha a exposição da raiz, que eu tocava a sonda, fazia igual o Tom e Jerry. Bota a agulha e vai lá no teto de dor. O que acontecia? Você, quando ia fechar a boca, e nós temos a mandíbula, é um osso, que é uma ferradura, duas hastes. Essa haste conecta aqui na base do osso temporal, na cavidade granóide do osso temporal aqui. Aqui tem um menisco, uma articulação, é uma cápsula articular, enfim. É como uma articulação normal, como se fosse o joelho. A mandíbula abre e fecha nessa articulação. Então, a posição de saúde da mandíbula é articular, não tem nada a ver com os dentes. Mas os dentes atrapalham. Por isso que o siso às vezes atrapalha. Porque quando a gente vai fechar a boca, ela tem que fechar na articulação. Quando tem um dente mais alto, e lembra antigamente, bem antigamente, quando se fazia uma restauração alta no dentista, o dentista falava, calma que vai laceia depois. Vai adaptar. Claro, o corpo se adapta, mas como que se adapta? De maneira patológica. Fazer uma migração da mandíbula. Então, o que você tinha? Você mordia no 25 e 35 somente toda a força da tua mordida, na posição de relação cêntrica, que é a posição que eu manipulei. Lembra, né? Que a gente fez o ajuste, o estudo. Toda a tua força ia em 2 dentes só, praticamente. E essa força causava uma reabsorção do osso em volta. Então, vocês estão nos assistindo. Se algum profissional falou para vocês que vocês estão escovando forte e está retraindo a gengiva, foge desse profissional. Isso não existe. A gengiva só retrai por trauma mecânico. Só pensar, se vocês começarem a escovar bem a gengiva, ela vai sangrar, ela não vai só retrair. Sim. Isso não existe. E você tinha essa retração da gengiva por uma força excessiva naquele premolar. E quando você tocava ali, havia uma migração automática, que é o nosso reflexo quando a gente toca uma chapa quente. É automático. Sua mandíbula ia para frente, a expensas, a custo da hiperatividade muscular, do músculo temporal, masseter. Tinha contratura, dor. Isso causava uma tensão. A mandíbula está ali para frente, escapando daquele cabeçudo lá dos dentes e já tocando outros, fazendo problema em outros dentes. E a mandíbula tua não tinha lugar de saúde. Então, ela sempre estava cansada. Os músculos estavam reposicionando. E esse diagnóstico que salvou tua vida. Volta. Não sabia de ninguém. Que fez o seu tratamento dar certo, né? O diagnóstico. Muito importante isso. Quando eu identifiquei isso, eu fui lá, tratei. Levantei tua mordida, porque já tinha um desgaste posterior. E aí houve um colapso. Então, você apertava. Tua mandíbula não tinha lugar e você ficava apertando. E aí vinha a ansiedade e aumentava. Então, eu sempre digo que a ansiedade causa bruxismo? Pode causar, mas não é a causa principal. A causa principal é oclusão, mordida. Então, se você tem uma mordida replicando o que Deus desenhou pra gente, não acredito em Deus, que a natureza fez pra vocês, que é uma mordida bilateral. Lá atrás toca muito mais forte que na frente. E movimentos mandibulares para frente, lado direito, guiados pelos dentes certos anteriores, que é o que eu repeti para você. Eu desenhei para você uma nova mordida que é a mordida de um ser humano saudável. Só isso que eu fiz. E qual foi o meio, o veículo para criar isso? Foram as lentes de contato sem desgaste. Ela tinha muito dente, né? Saudável ainda. Então, eu só removi restaurações antigas e apliquei uma lâmina de porcelana, recriando o tamanho correto. Aí vem as proporções faciais, a tua personalidade. Aí vem outra ciência, que é a análise morfopsicológica. Ver qual o tipo de anatomia dental encaixa na tua face para gerar uma personalidade coerente com a tua mesma. Isso é outra parte. Mas olha o que eu tô falando. Eu falei só de saúde e a estética lá no final. E é isso que eu fiz. Eu recriei uma nova mordida com movimentos corretos, usando porcelanas finas sem desgastar os dentes quando era necessário. Então, quando a gente tem, por exemplo, restaurações entre os dentes aqui, aquelas restaurações de meia-lua, né? Que parece uma meia-lua, né? Aquelas no meio, quando a luz bate, há um índice de refração diferente, a gente vê uma meia-lua ali. Essas restaurações, elas têm que ser rompidas, tem que tirar.
Então, a sensação do paciente é que houve um desgaste, mas na verdade eu tirei restaurações antigas. Mas onde tinha dente sadio, eu não mexi. Só poli e tudo. Reconstruí o teu dente, né? Com uma terapia aditiva, né? Adicionando uma lâmina de porcelana ao invés de desgastar, onde era possível. E reconstruir a tua mordida. Numa técnica que eu aprendi muito na Alemanha, que é com provisórios de alta performance, que eu ali atrás eu trabalho com materiais aditivos, né? Só adiciono uma lâmina de um material provisório, chama PMMA, que eu consigo aumentar a mordida, dando saúde, a altura correta, e eu consigo ir ajustando. Na Alemanha, nos primeiros trabalhos que eu pesquisei, que inclusive publiquei com eles deixavam o paciente com a boca inteira de provisório 2 anos. Se você estivesse na Alemanha, você estaria hoje com os provisórios ainda na boca inteira. O que você tem hoje é alguns provisórios lá atrás, que ainda a gente vai refinando. Então, esse foi o tratamento. Resumindo, espero que todos tenham entendido. O que eu fiz para ela foi recriar uma oclusão saudável de um ser humano, usando aí um material mais moderno do mundo, uma porcelana digital, que é feita com escaneamento e tudo. Então, o que é mais importante do que a porcelana, além de contato, faceta, é o dentista, que sabe usar isso como veículo. Igual nas tuas terapias com seus clientes. O que você vai usar como veículo de terapia, né, uma mídia, não sei como é que você faz, não importa. O que importa é você saber a necessidade de fazer aquilo lá. Então, eu fico muito feliz do seu relato. E é bom esclarecer, até para a comunidade científica, que vem uns dentistas depois me perguntar, às vezes até me cobrar, bruxismo não tem cura. Mas a variável oclusão, que é o que mais contribui para o bruxismo, a gente tem cura sim. Então eu fico muito feliz, muito orgulhoso de você ser minha paciente e desse relato bonito teu. E o que isso impactou na tua vida, assim, pessoal, profissional, assim, tem alguma coisa para falar sobre isso? Não, e o sono, né? Principalmente. Sim. Principalmente Boa. o sono. Às vezes eu acordava 2 horas da madrugada tensionando a plaquinha. Então isso incomodou muito. Então, assim, uma mulher que não dorme bem, como ela fica? Fica na fase lútea. Fica ali na fase lútea, na última fase. Então, assim, foi muito importante, Júnior. Quando eu te procurei, como eu falei, olha, eu amo o formato dos meus dentes. Eu não quero perder, né, toda essa minha identidade, a minha essência. Então, tu preservasse, sou muito grata. Mas, assim, hoje me sinto realmente curada. Muito feliz. Eu fico feliz. Quase vou chorar aqui. Eu queria falar contigo, Marge. E a gente falou assim, ó, tá aqui o poder transformador do sorriso, como isso impactou na tua vida. E eu queria falar sobre relacionamentos, felicidade, nutrição. Sim. Nos relacionamentos, no casal, né? Você trabalha com mulheres e eu vejo... Essa é a minha visão, eu não sou nenhum especialista, é a minha visão de homem. Eu sou um homem bem tradicional, minha mulher fala que eu sou meio velho, às vezes, algumas coisas, né? Esse dia eu fui falar com uma paciente, uma menina de 20 anos, aí ela postou lá o sorriso, aí eu mandei um áudio, minha querida, não sei o quê. Ela falou, pô, mas tu tá velho, né? Fala assim, oi, tudo bem? Não precisa minha querida, assim. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu sou bem tradicional, assim, né? Bem de direita, assim, minha visão totalmente de direita. Só não sou extrema-direita porque nada extremo é legal. Sim. Como você vê ali, até na parte do teu trabalho, na nutrição, o que falta para os casais atingirem aquela felicidade? Que todo mundo, até clichê, sabe que a felicidade não é um destino, né? A felicidade é o dia a dia, é a jornada. Você tem algo para falar, assim, da tua experiência com as mulheres? Porque eu tenho certeza que as mulheres que vêm para ti, a maior parte das reclamações é sobre relacionamento. Sim. Errado? Não, com certeza, tá correto. É muito importante encontrar a leveza, né? Que tantos sonham no casal, na casa. E eu acho muito importante você entrar para dentro. Quando as pessoas buscam muitas coisas externas, né? Muito... como você falou, eu cheguei no meu ponto lá, mas eu não estava satisfeito. Porque algo interno em ti não estava. Não era o externo que ia te completar, entende? Então é muito importante, não só o casal, mas individualmente, o ser humano entrar para dentro. E parece muito clichê, né? Autoconhecimento. Mas esse
se autoconhecer. Então, pessoas... como encontrar o equilíbrio, né? Isso eu recebo muito no meu Instagram. Marjorie, como encontrar o equilíbrio? Silêncio interno. Silencia. Entra pra dentro. Sabe? Então, nada lá fora que você for buscando. Porque a insatisfação gera o quê? Compulsão. Né? Por alimento, por compra, por ter. Então, quanto mais completude, quanto mais preenchido você estiver internamente, menos você vai buscando no externo. E assim você vai agregando depois em relacionamento, depois na família. Mas é silenciar, entrar para dentro. É profundo. Não, é profundo, é e profundo. eu aprendo muito, porque talvez o que eu vou falar aqui agora não tem nada a ver, mas eu acho que tem. Eu vim agora, fui ver a escola da minha filha ali, e eu resolvi vir caminhando. Eu tenho um carro lá em casa, por escolha. Porque eu vejo carro como gasto. Eu comprei um carro que serve pro sítio, que serve pra viajar. É um SUV lá que serve pra todo mundo. Sim. Quem fica com carro? Minha mulher. Só na terça e quinta que eu fico, porque eu faço... eu levo e busco na escola, são os meus dias ali. E eu vim andando assim e fiquei pensando, a gente não precisa de carro. Essa caminhada me refrescou a mente, né? E realmente a gente precisa menos do que aparentemente a gente é forçado a ter, né? Pela sociedade, pelo Instagram, essa comparação, né? Eu vi ontem, eu sigo muito perfil de autoconhecimento, muito mesmo. E inclusive de relacionamento sobre homens e mulheres, energia masculina, energia feminina. E há mais de 10 anos que eu tenho... eu sigo alguns coaches bons, né? Autores de livros dessa área aí de energia masculina e feminina. Me ajudou muito ali, uns 15 anos atrás. E o cara falando no podcast ali que hoje a gente vê jovens de 22, 23, até 25 anos infelizes, depressivos, porque não tem 1 milhão na conta. Isso é tão doentio. Muito. Porque 1 milhão não deve ser o objetivo de ninguém. E só ganha 1 milhão quem não tem esse objetivo de ter 1 milhão, né? Sim. Então, realmente, a sociedade tá doente, né? Muito. E tudo que vem fácil, vai fácil. Né? As pessoas hoje não querem mais estudar. As pessoas não querem. Elas querem virar youtuber, porque, né, influencer. Enfim, eu acho que é muita... essa insatisfação, né? Busca. E hoje, a quantidade de pessoas depressivas, ansiosas, com burnout... Por quê? Porque fazem tudo em excesso e se esquecem. De si, de um autocuidado, de um banho demorado, de uma meditação, né? As pessoas falam, mas Marjorie, eu não consigo meditar. Consegue. Senta e silencia. Fica quieto em 1 minuto. Depois você altera 2 minutos. Depois vai para uma meditação guiada, entende? Mas é silenciar. Enquanto você não encontrar o equilíbrio interior, nada lá no externo vai te satisfazer. Nada. Nem o melhor carro, nem a melhor casa, nada. Você tem que estar completo. Essa coisa do silêncio eu adoro, porque eu naturalmente, eu não posso dizer que no meu relacionamento com a minha esposa, que ele teve várias fases, né? Eu conheci a Bárbara em novembro, casei em março. Eu engravidei ela, sou tradicional, realmente realmente só se eu odiasse ela mesmo, que eu não casaria com ela. E eu topei com ela, a gente tava apaixonado, né? Sim. Então, assim, a gente topou esse desafio. Eu sabia que ia ser muito desafiante ali no meio do casamento, eu já tinha essa ideia, mas não sabia que ia ser tanto, assim. Porque eu venho com a estrutura pronta, assim, eu achava que casamento era uma coisa, é outra, eu tenho que participar muito mais, enfim. Mas por que eu tô dizendo isso? Que eu tava... Mas mar calmo não faz bom silêncio. marinheiro, certo? Mar calmo não faz bom marinheiro. O barco não foi feito pra estar estacionado. Não. É do silêncio. Então eu sempre tive em mim que o silêncio... Meu pai fala, Júnior, silêncio cura queijo. Bem de mineiro, meu pai é goiano, mas assim, bem assim... Mas é profundo, porque o homem é mais fácil ter isso, né? E eu era meio falante no início. E era contra a minha essência ser falante. Contra a minha essência ser falante dentro do relacionamento. Mas eu sentia a necessidade de ser falante com a minha esposa, porque na época eu achava que eu tinha essa missão de, sei lá, moldá-la, mostrar alguma coisa. Como a gente não se conhecia, eu tinha essa coisa de... Eu falava muito. Nossa, quando a gente passou por crise, quando eu vi que eu calar a boca é a saída, quando eu vi que
muitas coisas que ela tá falando ali não tem nada a ver comigo. Sim. Tem a ver com ela querer falar e eu não preciso dar nenhuma resposta. Nossa, eu fui vendo uma evolução no casamento e eu fui voltando pra mim mesmo. Porque a essência do homem, o homem, ele é uma comparação com a natureza, o homem é uma rocha, é a montanha. E a mulher é a natureza, né? A natureza numa montanha, ela deixa a montanha cheia de neve, deixa a montanha molhada na chuva, deixa a montanha seca, mas a montanha tá lá, Sim. parada. E eu me sinto muito confortável quando eu volto pro meu masculino, assim, de falar menos, só assistir. E aí eu gero nela o feminino. E a minha esposa, ela é muito... Ó, virou um podcast de relacionamento. Assim, a minha esposa, eu a amo, eu vejo ela com uma... Ela me completa muito, assim, porque ela tem dose de feminino, dose de masculino, porque ela também é empreendedora, eu gosto disso. Nunca gostei de mulher só dona de casa. E ela tem as duas coisas. Sim. Muito bem. Então é sempre um desafio. E eu, nos outros relacionamentos meus, eu era o que terminava. Eu nunca tava... Eu sempre queria mais. E na época de 20 e poucos anos eu queria mais mulheres, enfim. Então, enfim. Sim. E casei, pá, fui firme. O mais foi difícil, fui firme. Porque eu vejo que a Bárbara também, ela me desafia. Ela não é aquela pessoa que é estável demais, assim. Então, ela me desafia a ir pra... Sempre tá mudando, melhorando e tal, e vice-versa, né? Então, eu vejo que o silêncio é muito importante. Muito. Principalmente pro homem, tá? Sim. Principalmente pro homem. Sim, silenciar. E silenciar a mente, silenciar. Entrar para dentro. Esse é o segredo. Para tudo. E aí, nas negociações, né? Por exemplo, tem uma frase em inglês, como é que é? Walk away and never look back is the best negotiation position. Yeah. Então, a melhor posição de barganha que você tem a partir de um não, é ir embora e não olhar pra trás. Sim. Isso nos relacionamentos também. Sim. Leva um fora, tá bom, ok. Valeu. Sim. Tu joga a bola pro outro lado, né? Exato. E numa discussão interna do casamento também, ok, deixa quieto e tal. E assim, claro que com o tempo nós vamos adquirindo a maturidade nesse não ser reativo, não falar. Mas quanto mais confuso você está mentalmente, mais bagunçada está a tua cabeça, mais você se torna reativo. Então, é muito importante esse centramento, né? E através do silêncio você encontra todas as respostas. Impressionante isso mesmo. Sim. Eu acho bem legal isso ser passado. Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, tá quase terminando. Mas o silêncio realmente... Eu quero falar uma coisa. E é muito difícil hoje, com tanta distração, com tanta informação, né? Principalmente na internet. Hoje, as pessoas, como que elas descansam? Assim, Não descansa. Não descansa. Elas vão, eu vou relaxar. Pega o celular e fica só passando o dedo. Visitando a vida dos outros no Instagram, né? Essa é a forma de relaxamento hoje em dia das pessoas. A gente vai mudando, né? Tipo, quando a minha filha nasceu, a gente deu galinha pitadinha pra ela. E aí a gente achou normal a Alice ter acesso ao celular. Até que houve um evento, e eu agradeço a Bárbara também por ter tido essa iniciativa, foi da Bárbara. A Alice deixou o celular cair. Pediu tanto, aí pegou, caiu, estragou, quebrou a tela. Ela vai ficar uma semana sem celular. E ela ficou uma semana sem celular. Aí ela virou outra criança. Sim. Ela não pediu mais celular, ficou criativa. A criatividade dela voltou. Então hoje ela não tem celular. O celular da Liz é raramente no restaurante, quando deu ali, os adultos querem realmente falar de outra coisa, ela tem, e um pouco no final de semana. E a Liz não sente falta. A Laís agora, que é de 1 ano, às vezes tem uma galinha pitadinha também realmente pra dar aquele um tempinho. Mas também a gente... Uma calma. A gente dá com muita ressalva, assim, muita culpa, né? Eu dou já meio assim. E lá com a gente, né, eu e a Bárbara, a gente também usa menos o celular hoje, porque para tentar ter um silêncio, mas assim, varia muito. Mas eu tô assim, achei... O que você falou de silêncio é porque eu não consigo... Virou uma chavinha aí, né? Virou uma chavinha porque eu não consigo dizer tanto que é importante isso aqui, que eu não sou especialista na área. Mas eu vejo que a Bárbara pratica isso também, o silêncio. E às vezes ela se internaliza. É importante pro relacionamento dar aquela calma, porque é difícil você separar o eu, né? Sim. É muito do ego.
Muito E como duelo. você consegue, no teu 19 anos, Sim. eu tô há 7, Uhum. como é que você consegue ali ser a Marjorie Uhum. e ser a esposa Marjorie? Porque a gente, quando tem filho pequeno, a gente vira uma coisa só, né? Sim. Eu tenho que ser tenho que ser pai, eu tenho que ser o trabalhador, eu tenho que fazer minhas coisas. E a Bárbara tem que ser a mãe, empreendedora. E aí, em casa, fica todo mundo ajudando, assim, daquela coisa de 10 e meia da noite, tu não para. Sim. Como é que tu consegue, em 19 anos, usar o casamento como esse agente de transformação? Porque a gente só consegue, no meu ponto de vista, ficar casado muito tempo, por escolha, quando o casamento está transformando a gente direto, né? Sim. Eu acho assim, não existe. Não vou romantizar, né? Eu acho que o casamento passa por altos e baixos. Eu acho que isso é muito importante pro casal, né? Para trazer essa maturidade, esse respeito pro casal. Eu não tô falando assim, nesses 19 anos eu fui feliz completamente. Não, tiveram muitos momentos, tanto que o nosso primeiro ano de casado foi um caos. Nós também, eu conheci o Júnior. Ele estava saindo do relacionamento e eu também, do meu casamento. Que eu fui casada antes dele por 9 anos com outra pessoa. Mas também fui mãe muito cedo, enfim. Não deu certo. E quando eu conheci o Júnior, foi aquela paixão, aquela coisa assim, de realmente de encontro de almas. Que nós, em um ano, também já estava casado. Natural, né? Natural, né? Casado já. Só que o que acontecia? Eu morava em Curitiba, ele aqui no Sul. Então, quando eu sou uma pessoa que tem um gênio realmente forte, e ele também, o que aconteceu foi chocante. Tanto que no primeiro mês eu arrumei minha mala acho que umas 3 vezes. Porque eu era uma pessoa reativa, eu era uma pessoa que confrontava. Então eu tive que aprender também a lidar, né, com essa pessoa, né, que eu estava ali me relacionando. E ele fala assim, tanto que a gente não esconde. Nosso primeiro ano de casamento foi um caos, assim. Então, mas por quê? Porque com o passar dos anos, você vai aprendendo a lidar com a pessoa, você vai aprendendo, você mesmo falou, em que momento que eu posso falar, em que momento que eu posso... Porque tem momentos que você não dá nem pra falar A, que a pessoa rebate com B, C, D, entende? Então, assim, é contínuo, né? Não vou falar assim, existe uma fórmula mágica. Não existe uma fórmula mágica. Entende? Eu acho assim, é muito importante cada um encontrar o seu equilíbrio para daí ir unificando isso dentro de casa. E é isso assim que eu busco dentro de casa. Com o quê? Meu autocuidado, olhando para mim. Hoje eu, Marjorie, eu olho primeiro, a máscara é primeiro em mim, né? Do avião, né? Coloca a máscara. Eu primeiro coloco a máscara em mim, para depois nas minhas filhas. E falam isso num lugar de zero culpa. Zero dor, Zero dor. Porque muitas das mulheres, eu não vou fazer um retiro por 3 dias porque eu não consigo deixar os meus filhos. Talvez na primeira vez que eu fiz isso foi difícil, no segundo. Hoje eu não penso 2 vezes. Se eu tenho um momento pra mim, eu me entrego, eu vou. Sabe? Volta então, melhor, tá? volto melhor mãe, melhor esposa. Então, nós mulheres, nós precisamos encontrar momentos de autocuidado, seja num banho, seja numa massagem, sabe assim, algo que te edifique, sabe, que te traga pro teu centro, porque só assim você consegue ser uma boa pessoa, sabe, pros outros. Eu vejo isso como exercer o feminino, né? Porque, Sim. por exemplo, a Bárbara também cuida bastante dela. E ao invés, por exemplo, vou revelar uma coisa aqui, mas, por exemplo, às vezes ela tem um compromisso e eu tenho que assumir uma coisa, às vezes eu tenho que fazer uma coisa pra cobrir ela ali em algum ponto, ou seja, cuidar das filhas, ou ter que ir lá nas artes, com a outra empresa que a gente tem. Mas qual é o compromisso dela? Ela falou, não, eu tô mexendo, fazendo cílios, eu tô fazendo a minha massagem. Sim, ficando bonita. Marge, eu adoro isso. Sim, ficando bonita, sim. Porque eu sou um ser visual, né? O homem Sim. Então, eu gosto de mulher bonita, eu gosto de ver ela se cuidando, isso me deixa renovado. E no casamento, dos casamentos antigos, mais antigos, não tem isso, né? É uma coisa de trabalho. O Brasil também, o Brasil dos anos 70, 80, falando dos nossos pais, não era um Brasil também legal, né? Você tinha que trabalhar muito. E eu gosto das mulheres exercer o feminino, então é importante ter esse equilíbrio. Me fascina muita coisa do casamento, porque eu tomei a decisão, né? Tipo, primeiro, ser fiel, essas coisas. E não é fácil. Não é fácil. Aquele Bauman, né? Que é o filósofo, ele fala só que a gente vive numa sociedade líquida, que as relações, elas são efêmeras e são voláteis, né? Então, ou seja, casei, separei, não importa muito.
Mas isso é uma análise dele. Não quero que minha vida seja assim. Eu não quero que minhas filhas vejam o mundo dessa maneira. Eu quero que elas lutem pelo relacionamento que elas acham que seja bom. Sim. Porque casamento também não é só felicidade mesmo. E a vida não é só felicidade, Não. né? Tem que ser igual criança, né? Cair, tem que ralar o joelho. Inclusive, a escolha da escola para minha filha tem a ver com isso. Uhum. Tô botando uma escola bem raiz aí, bem Ótima. fora do fashion, só inglês, só fora disso. Porque eu quero que ela seja, o humano seja destacado primeiro. Ela tem 6 anos. Brincar, Tem na 6 anos. terra. E outras escolas que a gente tava vendo é uma programação de adulto. Que ela vai ter a vida inteira, né? Ela tem a vida inteira Passar pra por isso. isso. E aí eu não quero que minhas filhas tenham uma visão de relacionamentos de mundo, porque às vezes eu brigo eu e a Bárbara, a gente briga na frente das nossas filhas. Mas antigamente, antigamente, tem 7 anos de casado, mas no começo, a imaturidade minha e dela não permitia que a gente regulasse essa briga. Às vezes antes de passar uma crise feia, a briga era excessiva. E causamos alguns danos na Alice. Infelizmente. Acabou esses danos, passou a fase. E às vezes eu faço questão de ter uma discussão um pouco mais ríspida, dentro do respeito, sem xingar, né? Sim, sem gritar, sem xingar. A gente tenta, às vezes dá um grito. Mas pra Liz ver, eu já conversei com a Liz, casamento tem discussão. Eu vendo lá dos meus pais, que eles se separaram, eles nunca brigaram na nossa frente. Eu fui ver com 18 anos, meu pai virou pra mim, a gente vai separar e tal. Cara, por quê? E é isso porque meu pai viu que eu tava sendo mordomo de mulher. Isso não tem nada a ver com minha mãe, nem com ele. Assim, ele não era o mordomo da minha mãe. Mas eu tava vendo o casamento com uma falsidade, uma fachada de felicidade. Que eu tava... Minhas primeiras namoradas na época, eu tava sendo mordomo delas. Fazia tudo pra elas. E não pode ser assim. Né? E meu pai, quando viu que eu tava virando esse Dani Júnior, o que eu e sua mãe a gente decidiu? A gente decidiu que a gente ia cuidar de vocês. E pra mim, eu admiro e respeito muito esse sacrifício que eles fizeram. Não foi bom pra eles, tá? Eles se anularam muito. Mas, num certo ponto, foi muito bom pra mim e pra minha irmã. Embora tenha problemas. E aí depois a gente foi vendo que relacionamento você tem que realmente mostrar, no meu ponto de vista, mostrar pros filhos que tem momentos de briga. Sim. Né? Não pode se respeitar. Não dá pra romantizar. Olhou ali que tá na hora? Não sei. Não enxergo. Bom, Marge, assim, eu quero te agradecer. A gente já tá finalizando aqui. Eu acho que o podcast, esse foi o primeiro, foi o piloto, já vai pro ar, vai ser muito legal. Foi bom que eu me conectei contigo. Eu comecei a conversar aqui, quando eu vi a gente tava falando. Teve momentos que eu acho que eu falei mais que você. Peço desculpas se foi ótimo. Isso aconteceu assim. Mas o objetivo é realmente falar do paciente, falar de você. Eu aprendi muito contigo hoje. Nessa parte da transformação, do se conectar, do silêncio, casamento, relacionamento. Eu acho faz parte das nossas vidas. A gente tá nessa fase. Quero te agradecer. Muito obrigada. Por tudo ter me escolhido. Por ser Obrigada. Eu sou muito grata. Um beijo. Obrigada. Não sei se você quer falar alguma coisa a mais para despedir. Não, eu sou muito grata, né, por essa tua escolha de você ter olhado a tua missão e estar aqui transformando não só a minha vida, mas como de muitas pessoas que ainda vão passar pela sua mão mágica e curar. Muito obrigado. Obrigada. Parabéns por tudo também. Obrigada. Pessoal, esse podcast vai estar disponível em todas as plataformas. Me siga lá, siga a doutora Marjorie, ela tem muito para contribuir para todo mundo aí. Ela tem um trabalho online também, todo mundo que quiser ser paciente dela, vale muito a pena. E, de novo, muito obrigado. É uma honra ter você como minha paciente. E até o próximo, Dr. Júnior e você. Até mais.